O recente acordo intermediado pelo presidente Donald Trump entre Israel e Emirados Árabes é o acordo de paz de Daniel 9:27? Eu acredito que não. Tá? Na minha perspectiva pré-tribulacionista, esse ainda não é o acordo de paz profetizado por Daniel 9, versículo 27, que dará início à última semana de Daniel. E eu explico as razões bíblicas do porquê que eu acredito que esse recente acordo intermediado pelo Donald Trump não é ainda o acordo de Daniel 9:27. A primeira razão é simples, é porque Donald Trump não é o anticristo. É óbvio que eu não posso aqui bater o martelo, longe de mim fazer uma espécie de escatologia arrogante, que bate o martelo dizendo que é e que não é. Agora, eu digo que o Donald Trump não é o anticristo porque ele não tem o perfil do anticristo, do homem da iniquidade, né, do filho da perdição, que a Bíblia diz, ou a besta que subiu do mar. Ele não é o anticristo. E o primeiro ponto pela qual eu defendo isso é que eu acredito, querido, existe toda uma discussão em torno do anticristo, tá? Mas eu acredito que o anticristo, ele vai vir da Europa. Ele será um europeu. E eu justifico essa crença na interpretação do próprio texto da última semana de Daniel. O povo do príncipe que há de vir. Né? Existe toda uma discussão quem são os descendentes legítimos dos romanos, aqueles que destruíram o templo no ano 70. Eu acredito que são os europeus, embora algumas pessoas acreditem que sejam os muçulmanos. Né? Embora os muçulmanos ficam ali também na Europa, né? Eles ficam ali transitando na Europa. Mas eu acredito que sejam os europeus. Exatamente por isso que eu acredito que o anticristo, que é o príncipe que vai vir ainda, ele vai vir de alguma das 10 nações poderosas da Europa. O que corrobora essa interpretação é o texto de Apocalipse capítulo 13, que fala da besta que surgiu do mar, e fala de 10 chifres. Na minha interpretação, esses 10 chifres representam 10 nações europeias. É uma confederação de 10 nações que vai dar poder ao anticristo. Aliás, que vai ser liderada pelo anticristo. Exatamente por isso que eu acredito que o anticristo, por essas razões, ele será europeu, ele vai vir da Europa. Então, se ele vai vir da Europa, a gente tem que registrar o nome do Donald Trump dessa lista aí de anticristos, porque o Donald Trump é um americano, não tem nada a ver com um europeu. Por isso, eu acredito que o presidente americano não é o anticristo, e esse acordo de Daniel 9:27, ele tem que ser intermediado pelo anticristo. É o anticristo que vai firmar a aliança com muitos. Esses muitos representados na nação de Israel. Tá bom? Então, eu entendo que o Donald Trump não é o anticristo. Ele não tem perfil do anticristo. Tá bom? Embora não possa bater o martelo. Eu acredito que não é esse acordo de paz, porque o Donald Trump não tem o perfil do anticristo. A segunda razão é porque os Emirados Árabes não representam os verdadeiros inimigos de Israel. Né? Os Emirados Árabes é uma nação, né, do Oriente Médio, tem muçulmanos, sim, sem dúvida alguma, só que eles não representam, é só uma nação, eles não representam a totalidade dos inimigos de Israel. Né? Os inimigos de Israel, Irã e companhia, né, e várias outras nações islâmicas ali, que o seu povo é islâmico, é muçulmano, que são os verdadeiros inimigos de Israel. Eu acredito que esse acordo de Daniel 9:27 vai fazer um intermédio, um falso acordo de paz, porque é uma falsa paz, entre os muçulmanos, de fato, os países islâmicos, de fato, os verdadeiros inimigos de Israel, e a nação de Israel. Os Emirados Árabes é só um país da Europa e eles não representam a totalidade dos inimigos de Israel. Então não acredito que esse seja o acordo, tá bom? Até porque esse acordo de Daniel 9:27 vai proporcionar uma falsa paz. Essa falsa paz vai permitir que Israel possa reconstruir o terceiro templo. E aí vem o terceiro argumento. Você acha que esse acordo diplomático que foi feito recentemente, né, aliás, que foi feito hoje, intermediado pelo Donald Trump, vai permitir que Israel reconstrua o terceiro templo? É óbvio que não, de forma alguma. Então, eu acredito que esse não é o acordo de Daniel 9:27, porque o acordo de Daniel 9:27, intermediado pelo anticristo, ele vai proporcionar a possibilidade de Israel reconstruir o terceiro templo. Exatamente por isso que esse acordo atual não é o acordo de Daniel 9:27, tá bom?
Um terceiro ponto aqui, só para me encerrar, é que se esse fosse o acordo de Daniel 9:27, isso significa que nós já estaríamos na grande tribulação. Então, hoje começa a grande tribulação, porque se esse é o acordo, e o acordo dá início à última semana é a grande tribulação, significa que nós já estamos na grande tribulação. Então, a igreja não foi arrebatada ainda, eu acredito que nós não estamos na última semana, porque essa é a minha crença pré-tribulacionista. Esse acordo só vai ser assinado depois que a igreja for arrebatada. Esse acordo não será assinado enquanto a igreja permanecer aqui nessa terra. Tudo bem? Então, talvez essa seja uma das razões principais. A igreja ainda não foi arrebatada, então esse não pode ser o acordo de paz na perspectiva pré-tribulacionista. Tudo bem? Existem outras razões, mas eu acho que essas aqui são razões aqui claríssimas do porquê que esse acordo atual entre Emirados Árabes e Israel não representa o cumprimento da profecia de Daniel 9:27. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.